E era maravilhoso. Eu me lembro até hoje de um poema dele que dizia assim: meu Deus, que sorte mesquinha, de um cego mais uma cega encostado numa bodega, tanto tomando a branquinha. A cega chama Chiquinha, o cego chama Diogo. Pegaram naquele jogo, o carro ficou no prego, a cega puxando o cego puxando fogo. Então, você vê que tem uma noção de métrica, tem um sistema de rimas complexo ali, que não é só AB, tem uma coisa interpolada ali, e tem uma coisa de concisão, de linguagem, tem tudo isso, ele sem saber, sem ler, sem escrever, aquilo vem de uma tradição oral, claro, ele conviveu, o irmão dele tinha sido um cordelista famoso, ele tinha livros publicados, e até ele se ressentia do fato de não ter nenhum livro de cordel, ele sabia todos os poemas de memória, então eu não digo que seja um analfabeto, mas é uma tradição oral, é uma coisa que tem muito do improviso e tudo isso. Então, é claro que quando eu digo convívio com a tradição, aquilo não se resume na tradição acadêmica, né, das escolas e tal, mas também um convívio vivo, né, com a poesia, nas muitas formas em que ela pode estar presente. Eu fiquei encantada com a sua palavra até agora, espero que não seja tanta. E você usa os termos todos com muita precisão, as suas ideias são muito concisas, muito ricas, muito profundas. E essa semana nós estamos comemorando a língua portuguesa. E está sendo falado muito na unificação do idioma português para todos os países lusófonos. E eu gostaria de saber que mensagem você gostaria de passar para todo mundo sobre isso, e se esse aspecto está inspirando você em algum trabalho novo. Olha, eu discordo desse tipo de projeto. Eu acho que a língua tem uma dinâmica natural. Eu acho que, na verdade, o conjunto de regras deveria tentar se adequar à realidade dos falantes e não impor uma realidade a língua se faz pelos falantes cotidianos na rua, né? O povo é o inventa-línguas, dizia o Haroldo de Campos num poema dele. E eu acho que não tem regra que tome, entendeu? Essa mudança. Eu acho que a gente teve, por exemplo, francês, português, italiano e tal, surgiram do latim, né? Se não tivesse uma regra que desse conta, estaríamos todos falando latim ainda hoje. Mas são desdobramentos de falantes de cada região que foram falando aquela língua de maneira diferenciada por gerações e gerações, e aquilo foi se desdobrando num outro sotaque, em outro vocabulário, em outra forma de utilizar a sintaxe. Então eu acho muito difícil hoje. Em Portugal, por exemplo, eles não têm o gerúndio, eles não falam estou andando, só falam estou a andar. Eles não têm essa forma, que não é usada. Isso é uma coisa do Brasil. Em Angola já tem outra coisa, o vocabulário tem diferença. Então você querer fazer uma regra, vamos dizer assim, uma regra idiomática que dê conta dessas diferenças e tente amenizá-las ou aplainá-las, né, vamos dizer assim, eu acho que não corresponde ao que acontece naturalmente. Eu acho que o que acontece naturalmente é que deveria nortear, vamos dizer assim, a fixação daquilo, das regras enquanto gramática, Então eu não vejo esse projeto como uma coisa viável, nem sei. Acho que a riqueza está nas diferenças também. É assim que eu vejo. Tem um trabalho correto, você tem um trabalho de linguística. O teu processo de criação tem um processo diferenciado. Quando é que você percebe que uma coisa é poesia, tem a letra de música? Olha, geralmente quando eu estou fazendo, eu já sei. Quando eu estou fazendo o destino da coisa, eu já venho um pouco impregnado no ato de feitura, assim. Eu já estou intuindo que aquilo é mais uma letra, ou que aquilo
geralmente quando aquilo já sugere uma melodia. Muitas vezes eu faço junto, letra e melodia, mas às vezes não, às vezes eu só escrevo e venho a musicar um tempo depois. Mas eu já sei que aquilo é para ser letra, sabe? Que eu vou mandar para alguém musicar, alguém me pede uma letra, eu já sei. Eu tenho no computador, por exemplo, uma pasta de poemas, uma pasta de letras, outra de poemas visuais. Isso não quer dizer, essa intuição ao fazer de qual o destino que vai ser aquilo, isso não é absoluto, sabe? As exceções são inúmeras, como eu falei anteriormente, teve poemas meus musicados por outras pessoas, ou musicados por mim, poemas que às vezes fiz, publiquei, e 10 anos depois eu venho, leio aquilo, fico a fim de fazer uma canção, e aquilo se torna uma canção, ou um poema, descubro um achado gráfico, visual, numa letra que fiz, ou num trecho de uma letra, e aquilo se torna um poema que eu posso vir a publicar em livro. Quer dizer, o trânsito entre essas atividades é muito intenso. Agora, existe uma diferenciação que eu já sinto ao fazer. De cara, assim, já tem um território que é mais da canção e outro que é mais da poesia. Você acha que a letra, ela é poesia? Tem muita discussão em cima disso. O Tati fala sobre isso, Carlos Renó, várias pessoas tentando com teorias diferentes, para assim, letra é poesia ou não é poesia. Eu acho que não, mas não por um sentido de valoração, né? Porque muita gente associa assim, a poesia a um valor cultural mais elevado, enquanto que a canção popular seria uma coisa mais ligada ao lazer e ao entretenimento e à comunicação de massas, então teria um rebaixamento, vamos dizer. Então esse tipo de preconceito, claro que eu não compartilho, tá? As pessoas que, né, se dizem literatos, não sei o que, e vem, não, esse negócio de letra de música, isso é meio menosprezando. Então, existe um certo preconceito nesse sentido. Agora, eu acho que são atividades diferentes, eu acho que os meios de percepção são diferentes. Você escutar um poema oralmente, vindo já com uma entonação cristalizada e com uma divisão rítmica, você tem as sílabas divididas de uma maneira X na canção, tudo isso está impregnado na palavra de tal forma que é muito difícil de desassociar. É como eu falei, o Brasil tem, por exemplo, uma tradição muito sofisticada de letras de canção. Então você pode ter muitas canções que se sustentem também como um poema num livro. Mas isso não quer dizer que vai ser a mesma coisa, sabe? Ela, enquanto letra de canção, ela funciona de uma forma, enquanto escrita, ela funciona de outra. E tem canções deslumbrantes cujas letras podem não se sustentar. E tem poemas deslumbrantes que, se forem musicados de um jeito inadequado, aquilo vai ser uma canção que não se sustenta, entendeu? Então existe uma diferença aí. No caso da minha poesia também, ela depende muito da sua materialidade gráfica, seja num papel, num livro, num cartaz, na tela de um vídeo, com inserção de movimento na palavra escrita, enfim. Tem um trabalho gráfico que está muito impregnado a ela. Assim também na canção, a adequação da palavra às situações, né, que envolvem a musicalização dela é muito importante ali. Para mim isso é essencial, assim. Agora, existem coisas incomuns, né? Assim, existem preocupações afins, né? Quando eu penso numa letra, eu não deixo de ter o repertório de preocupações formais que eu tenho ao pensar um poema, sabe? Só que ela depende de outro tipo de registro. Então, muitas vezes, uma coisa que eu não usaria como poema pode funcionar bem numa canção. Existe diferença. Arnaldo. Bom dia, Cristina Fernandes da Rádio Cultura Regional. Foram feitas várias perguntas mais técnicas, mais direcionadas ao poema, mas gostaria de ficar falando que é a extrema importância da sua participação nesse festival e gostaria de saber da sua opinião do grau de importância de um festival como esse internacionalmente, divulgando a poesia, divulgando os versos, fazendo com que a cultura adquira mais importância relacionada à poesia.